E estamos de volta com o Paulo Miklos Show e agora temos a honra de receber aqui os artistas plásticos, grafiteiros, os gêmeos, os irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo. E aí, galera? Tudo bem. Legal? Prazer estar aqui. Muito ótimo. Ótimo. Pra gente também. Que fantástico. Eu não mostrei pra vocês, mas no meu telefone eu tenho uma foto que eu fiz lá em Lisboa. Nossa, daquele mesmo. prédio fantástico. E que ainda tá lá, né? E a gente passou numa van daquelas indo fazer o Rock in Rio Lisboa. E aí, pá, passamos naquela avenida, aquele com a coroa, né? É bem localizado ali. A gente fez junto com o Blue, que é um artista italiano. É? É. Que bacana lá. É, isso aí mesmo. A gente fez junto com o Blue. E eu passei justamente nessa avenida e falei, olha lá, os gêmeos e tal. E pá, fotografei e tal. É, eles preservaram, eles estão tentando manter agora esse trabalho lá. E essa coisa do grafite, assim como... Ela tem uma coisa... Tem um gesto político, assim. Tem uma coisa Sempre teve, né? Sempre teve. Sim, o simples ato de você ir pra rua e usar a rua como um suporte. Né, Já é uma coisa que rompe com... Já. E essa coisa de você se apropriar do espaço público, né? Sim, Que é nosso. sem dúvida. Né? Usar a cidade, né? Não deixar ela te usar. E é interessante, assim, esse Transgressor. reconhecimento fantástico que veio aos poucos. A gente estava até conversando aqui fora agora há pouco, da carreira, uma longa carreira de vocês, que veio se fazendo devagar e agora vocês estão prestes a ir para os Estados Unidos, fazer uma série de trabalhos lá. A gente fica com o pé aqui e o pé lá, né? Aí divide bem, assim, o ano. Graças a Deus a gente pode selecionar mais os projetos que a gente tem, os convites que a gente vem recebendo. Mas a gente vem viajando desde 99, assim. Levando o trabalho para fora. Quando você tem um convite, por exemplo, aqui, que você coloca uma coisa, tem um político que é o estilingue, a ideia do que vai ser feito, você conversa a respeito disso, isso é planejado anteriormente com quem te convida, ou você vai no lugar, você olha o edifício, qual é o link, assim, o que inspira? Quando é só a gente, é mais fácil, não precisa combinar tanto. A gente já sabe, né? Mas nesse caso, como foi um trabalho feito com o Blue, esse nosso amigo, então a gente teve que sentar e combinar, bolar as ideias juntos, assim. Mas o improviso sempre aparece, assim, sempre de última hora. Tanto que a lance da coroa, que ele usou a arquitetura do prédio para poder terminar com uma forma de coroa. Legal. Tem sempre esse lado do improviso, sempre acontece de você improvisar Você mesmo. aproveitar o lugar que é o suporte mesmo, né? A maioria das vezes, quando você sai para pintar assim, você nunca sabe aonde você vai pintar, né? Quando você sai com intenções de fazer intervenções na cidade, você nunca sabe exatamente o lugar que você vai pintar. E a gente também estuda muito, então a gente vive desenhando, vive com o caderninho embaixo do braço desenhando, assim, sabe? Esse repertório de figuras... Isso é justamente isso, a gente vai juntando toda essa bagagem e às vezes a gente acha um lugar que é bacana de colocar alguma coisa que a gente já tinha desenhado antes. Parece que ele te chama às vezes, sabe? Parece que você tá... É meio que um diário, assim, sabe? A gente vai acumulando tudo isso. Tem uma coisa de intervenção até de comentar da realidade, de ser uma coisa incisiva, até política. Tem muito, tem um assim, mas tem uma coisa doida também. de um universo que vocês Lúdico, criaram. totalmente lúdico. Né? Personagens e até tem um reino, como é que chama? Eu acho que é um ciclo, né? Na verdade, assim, quando a gente começou a intervir na cidade, na rua, a gente queria de alguma forma fugir disso. Fugir daqui. Né? Desse caos que é São Paulo, essa cidade maluca, assim. Né? Tentar pegar o que tinha de bom nela e transformar. E por isso a gente acabou criando esse universo que a gente acredita nele. E é o que a gente desenha. O mundo de Tritesco. Esse universo que a gente sempre desenhou, desde anos, assim. Isso é bom porque, na verdade, contribui pra gente. A gente também escapa. Você está diante de um viaduto, de uma coisa... Um trânsito ali parado, né? De repente você é transportado para um outro lugar. Mas esse foi o papel. Acho que a nossa missão é essa, aqui. É dividir isso com as pessoas. É abrir janelinhas, né? Não adianta você guardar pra você, não adianta você escrever uma letra de música ou você montar e guardar pra você ou você tocar só pra você. Acho que você tem que dividir isso, assim. A gente tem imagens de um trabalho de vocês em Boston, de uma última viagem. É verdade, isso foi que vocês fizeram, né? É bem recente isso. É recente, o trabalho né? de Boston é bem recente. E essa coisa da escala, ela foi ficando cada vez maior, a escala da intervenção. É que pra gente, por exemplo, o fato, tá certo que de fazer um trabalho como esse de Boston,
numa escala gigantesca dessa. Essa foi a exposição no Museu de Boston. Essa exposição mas mesmo. eu não ICA. Que a gente fez o mural e fez a exposição na ICA. E é interessante que você sai da rua e volta para um ambiente onde você vai expor com status de arte. Na verdade a gente divide bem, né? Pra gente, assim, o lance do grafite é muito particular. Às vezes as pessoas não entendem, acham que tipo, você está tirando o grafite da rua e colocando numa galeria ou no museu. E pra gente isso não tem nada a ver. São o duas grafite é um universo diferentes. muito particular da rua, que acontece na rua, que está ali envolvendo outras pessoas. Esses trabalhos foram feitos para o museu, para Paris. Do museu, aquele do museu tem todo um contexto, né, de exposição completamente diferente do que você faz na rua. É que o universo da rua faz ser o grafite o que ele é. Não é só a pintura em si. Toda a atmosfera em volta do que pode acontecer, o que não pode acontecer, tudo isso faz o grafite assim como um convite para você força. colocar uma exposição numa sala, te faz pensar de outra maneira. Também né? é um desafio, né? Mas é que nem o lance da escala que você falou. Pra gente sempre foi um desafio fazer isso. Pintar a lateral de prédio, pintar um personagem desse tamanho. Né? Pintar você pegar uma gigante, parede, né? uma estrutura desse formato, que tinha um formato redondo em que cima. aqui você tem que se... A gente estava comentando essa coisa de se planejar, né? Porque quando você trabalha numa escala desse tamanho, você tem que ter uma noção muito clara de onde você está. Sabe que a gente aprendeu a enxergar diferente? A gente, quando vê um prédio de, sei lá, de 30 andares, ou então desse tamanho, a gente enxerga isso pequeno. Você mesmo diminui ele na escala. Como se estivesse desenhando num papel, assim. É muito interessante. Olha lá. A gente aproveitou a arquitetura do prédio aí, que tinha esse arco em cima, né? Para poder fazer a cabeça do personagem. Essa coisa da pichação é uma coisa que eu queria até perguntar por curiosidade, porque eu vi que a gente tinha, eu ouvi dizer, não sei se isso tem fundamento ou não, que em São Paulo foi um dos lugares onde apareceu a coisa da pichação. Ou ela estava explodindo em vários lugares, eu não sei. Acho que isso sempre existiu no mundo inteiro, na real. Né? O fato de você pegar uma lata de spray para rua ou escrever uma frase contra o governo, ou você simplesmente colocar seu nome na cidade inteira. E essa coisa de usar aquelas letras... Mas o nome pichação vem de São Paulo, né? É daqui, né? Né? De usar essas letras meio góticas, meio... É uma característica que saiu de São Paulo, isso. Saiu dos discos de heavy metal, daqui usavam aquelas coisas celtas, aquelas letras celtas, né? O interessante é que São Paulo, assim, mais se a gente voltar, né, algumas décadas, os anos 80, por exemplo, foi um período muito criativo na nossa vida. E acho que isso, assim, fez com que não só, por exemplo, um movimento, a cultura hip hop ou punk rock ou skate, várias culturas se desenvolvessem juntas e não juntas, né? Então a gente cresceu numa época que a gente curtia muito a rua, totalmente vivia muito na rua com a cultura hip hop. E várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Você não precisava fazer uma aula de guitarra para tocar guitarra, não. Vou tocar guitarra. Vou arrumar uma ouvir guitarra, os discos, né? Ouvia e tentava fazer. É isso, assim. É muito o que a gente viveu também. Você ia no cinema, via Beat Street, o cara dançando break, você tinha que gravar tudo na mente. Porque você chegava na rua e falava, vamos treinar. Como que o cara fez aquela entrada lá? A gente não sei. Se vira, vamos treinar assim. e nós vamos fazer, sabe? E aí fazia de uma forma diferente dos caras. Que é muito do brasileiro também, né? De criar uma maneira única e diferente de fazer as Recriar, né? Isso que a gente fez com o nosso trabalho, na verdade. Porque no começo tinha essa coisa de copiar o que eles faziam nos metrôs em New York, assim, em Nova York. A gente olhava, bom, porque a gente quer fazer igual. Mas depois a gente chegou num processo, assim, de... Naturalmente, na nossa vida, que a gente teve que se fechar e se autoanalisar, assim, sabe? De uma autobusca espiritual, meio... Que pra gente é espiritual, assim. Isso que é bacana. Eu acho que isso transcende um pouco de rótulo, porque às vezes as pessoas falam gêmeos, grafite, ou então, pra gente, o lance de pintar, independente de ser numa parede, ou numa galeria de arte, ou num museu, ou numa ilustração, né? ou uma animação. É algo vital para você. É um negócio que é a tua são vida, coisas que a gente precisa colocar pra fora, a gente precisa falar, precisa mostrar isso. Agora, voltando naquele princípio, só pra gente entender esse comecinho. Vocês estavam ali no Lago São Bento, como é que é essa história? Na verdade, a gente cresceu no bairro do Cambuci. Então, assim, a gente devia ter, sei lá, 9, 10 anos. E tinha muitas coisas de brincar na rua, carrinho de rolemã, jogar peão, pipa. E aí tinha uns meninos que já dançavam break nessa época na rua. E aí a gente tava naquela de Michael Jackson, tudo. Sabia dançar Michael Jackson, tava naquele auge. E um amigo nosso falou, vem ver o que esses caras estão fazendo. Tipo, eles estão dançando break, né? O que é isso? Não, é diferente, não é Michael Jackson, agora é isso.
Uau. E aí Já a era gente outra- entrou nessa, tipo, a primeira vez que a gente viu os caras rodando, falou, meu, isso é Mas incrível, aí vocês cara. dançavam A gente também. começou a dançar break. Começou a dançar Já no bairro. já Aí curtia de- essa galera do bairro ia pra São Bento, no metrô São Bento. Ah, Isso em 84, 85, assim. Então a gente Onde se começou encontravam a seguir várias eles. turmas, né? É, a gente mesmo. De vários lugares da cidade. Então, na verdade, assim, a gente tinha, tinha um Cambuci como berço, pra gente era o nosso berço da cultura hip hop. Porque era muito forte, assim. Todo sábado e todo dia de semana, à noite, o povo se encontrava ali pra ficar dançando. Então, pra gente, a gente acreditava que só tinha hip hop ali, só... Sei. E aí tinha uns caras mais velhos que descobriram a São Bento. E aí falou, ó, tem um lugar ali no centro, no Nossa, metrô. as imagens antigas. Ó, que legal, isso foi o festival, o Nelson. Ah, E foi um lugar que várias... A gente chamava de gangue naquela época, né? Hoje em dia é crew, mas onde várias turmas de b-boys se encontravam. Nação Zulu, Backspin, Street e aí Warriors, que vocês olharam Crazy em volta e Crew. falaram, pô, mas tem mais É. uma Ferrou, né? galera. Aí foi ali que todo mundo falou, meu, a gente não tá sozinho, né? Tipo, que legal, a gente sabe que existe essa cultura que é forte, que tá estourada, tá todo mundo inteiro, o povo tá dançando e que tem gente que na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul dançando, fazendo a mesma coisa que a gente faz. Então vamos trocar informação, vamos, pô, como que você aprendeu? Onde você arruma esse tênis aí? Porque, meu, eu quero um Puma desse, eu quero uma Nike desse e não consigo. E ficava nessa de trocar informação, ó, aprendi uma coisa nova, cara. E o cara ia lá e fazia. O Humberto, E o onde- DJ1, ele que apelidou a gente de Os Gêmeos. Ah, é? É. O DJ 1? É. Esse Nessa aqui é o João Break, é o primeiro cara, esse cara que fundou São Bento. Ah, Foi o que É, descobriu São Bento e falou, vamos usar esse espaço aqui pra dançar. Mas Foi um isso, momento- tipo, meu, Acho que foi uma época mágica, assim, pra É, nossa muito vida mágica. isso. Assim. é porque o acesso Total. à informação era uma coisa, né? Tanto Era que muito você restrito, descortinar uma coisa que Ah. acontecia no outro bairro e se encontrar com gente E não que tá tinha como gravar pensando, e voltar. Você assistiu o filme no cinema, você tinha que ficar sentado lá pra assistir 15 vezes o filme. Né, no centro. E você assistia, Voltar. porque Sim. eu quero ver como o cara faz aquilo. E aí a gente viu os grafites também. E a gente já desenhava Então, desde aí que pequenininho, pintou o grafite, É, dentro porque da aí você viu o cultura cara hip hop. da cultura né? hip hop. Porque aí você viu que os caras faziam grafite no metrô, nos trens e... Que desenho pra gente sempre foi muito forte, desde pequenininho. Desde os 4 anos, desenho pra gente foi... A gente deixava de brincar com qualquer carrinho pra gente ficar desenhando, assim. É. Era E uma essa- maneira que a gente tinha de brincar, era desenhar nós dois juntos. Agora a gente vê vocês partindo para os Estados Unidos mais uma vez, né? Depois dessa última que a gente acabou de mostrar, a gente mostrou também em Lisboa, né? E aí como é que foi essa, como é que isso se abriu assim? Vocês começaram a receber convites? Nossa, foto antiga, hein, meu? Nossa, boa, dá pra voltar, não? Ah, tá vendo? A gente Aqui, é aqui dá para 87 voltar. Ó, isso é Tem que muito assistir legal. de Isso aí novo, na né? 24 de maio, quando o Nelson É. começou a dançar. Na 24 de maio, Funkcia. Vocês estavam Não, lá. eu falo, Essa acho que época foi é mágica, essas né? coisas foi acontecendo mágica. muito natural, esse lance de viajar, expor fora. A gente André. nunca teve essa pretensão de Um desenhar para convite poder... vai chamando é. o outro, né? Não, na verdade, assim, a gente sempre desenhou, desde pequeno, assim. É. Uma coisa que a gente tem de paixão, de desenhar, de criar história, de... Sempre teve isso. Aí a gente acabou conhecendo a cultura hip hop, se envolveu pra caramba, assim, era meio fanático mesmo, só pensava em dançar e dentro dessa cultura existia grafite. Né, o rap, DJ, grafite e b-boy. Aí vocês se, Aí a gente falou, pô, vocês se encontraram, além pô, é de o que a gente dançar, a faz, gente gosta já de desenhar, existe grafite nessa cultura, a gente começou a fazer grafite. A gente começou a deixar a dança um pouco de lado e focou em grafite, assim. Porque a gente se identificou total pelo fato de a gente desenhar, né? É. Tinha uma coisa legal que tinha na época, que hoje não tem muito. Mas que, por exemplo, na São Bento, o mesmo cara que cantava rap, fazia grafite, dançava break e era DJ. Pois é, né? Então era tipo um pouco de tudo. Tipo, poucas pessoas sabem, mas o Humberto, DJ1, também fazia grafite. A gente já MC cantou Jack rap. também fazia. Sei. A gente cantou rap uma época. Então tinha muito essa coisa. Dançando, então eu queria ver vocês. Não, agora não dá mais não. Isso é legal. Tem que ter aqueles postos médicos. E o Taíde também, né? Taíde Ah, gênio. Taíde é uma referência, né? É. Taíde tava É, lá, Taíde Taíde é pegou total. tudo do começo também. É legal porque todo mundo agia em várias linguagens diferentes, né? é. Tudo fazia parte da mesma Cultura. cultura, né? Mas você experimentava em diversas linguagens, né? Sim. Tinha essa liberdade. Existe essa liberdade, sempre Existe, existe, né? mas a gente não tinha preconceito, não tinha vergonha de fazer. E a música continuou forte, fazendo parte do trabalho de vocês, Sempre, de inspiração, sempre né? Sempre fez, a gente sempre teve Você um estava link me forte com dizendo a que música. lá no estúdio de vocês, É no que nem a que ateliê, você perguntou de fazer exposição fora. A gente uma- nunca teve essa pretensão de, nessa época, a gente pensar em, pô, até ir pra Nova York, que era o nosso sonho nessa época. Todo mundo queria ir pra Nova York, né? Porque sabia que lá tava bombando essa coisa.
A gente nem nessa época tinha tanto isso de, era um sonho muito distante ir para Nova York. Mas ir para ver a cultura hip hop, não para levar o nosso trabalho mais para para lá. participar, né? Para conhecer, para ver, e fazer parte do ver o que processo. acontecia lá. Mas quando a gente começou a intervir na cidade, fazer esses murais que a gente fazia, mesmo nessa época a gente não tinha essa ideia de repente a gente vai fazer esse mural, amanhã a gente vai fazer a gente quer fazer uma exposição no museu, não. Foi tudo acontecendo muito natural assim na nossa vida. Tem o castelo também na Escócia, né? Foi um trabalho também. Na verdade era para ser temporário, era isso? A gente fez junto com o Nunca e com a Nina esse trabalho. Era para ser temporário, era para ser 1 ano, 2 anos só. Mas aí, ficou assim, eterno. Ficou eterno, eles não tiveram coragem de tirar, não. Isso é genial, né? Porque rolou até um abaixo-assinado da galera. Ele era... Aqui local, tem a feitura, né? O making off. Vocês fazendo Chovia demais lá na Escócia. Demorou um mês, mais ou menos. Tem isso também, né? No meio da montanha, era boa época, não tem época do ano melhor para grafitar lá. Chove todo dia, né? Mas é interessante de ver um trabalho bem contemporâneo com uma arquitetura de mais de 800 anos. E é verdade que E é uma família que ainda reside tinha um no nobre castelo, lá, mora lá. Quem que era? O Glasgow. O Lorde de Glasgow. De Glasgow. Ele quis manter. E aí conseguiu manter. Foi o comitê histórico para poder analisar e ver, e eles ficaram encantados. Assim. Ele falou, não, vamos deixar. É uma coisa especial, diferente, né? Pois é. Não existe no mundo inteiro. Foi a primeira vez que um projeto nesse porte assim aconteceu. Então, isso é uma coisa que a gente, assim, é um lance que faz a gente viajar muito também. A ousadia que existe na Europa, nos Estados Unidos. É verdade. Eles não têm muito preconceito, não têm vergonha, eles são ousados, eles querem fazer as coisas acontecerem. Pois é. E aqui aí, a gente sente às vezes um pouco de... Se eles encontram em vocês justamente essa mesma vontade. Alguém que... Mas aqui a gente se sente um pouco assim... Que faça acontecer, falta porque eu tenho conteúdo para aqui, botar. Eu posso pegar esse cubo gigantesco e transformar numa figura com uma coisa maravilhosa. A cidade ganha um presentão, assim. Né? E aqui, por exemplo, aqui, com certeza esse lugar virou um lugar de visitação, total. Porque é diferenciado, né? Tem todos os castelos lá, mas aquele eu quero visitar. O único pintado é esse. Foi muito bom. E para o Brasil, quando é que tem uma exposição? Eu acho que foi Selassie que ficou. Tem umas histórias. Esse castelo tem umas coisas mesmo. Foi um projeto muito especial. Boas histórias. Agora a gente fica um pouco mais aqui no Brasil. A gente vai viajar agora no meio do Primeiro ano. Vocês vão para os Estados Unidos. O nosso foco maior agora é a exposição para o ano que vem, em março, na Galeria Fortes Vilaça. Porque é uma exposição grande, enorme, a gente vai usar o galpão deles, não é na galeria pequena, no espaço maior. E a gente já começou desde o final do ano passado a produzir para essa exposição do ano que vem. São tudo obras inéditas, escultura, instalação. Então promete ser uma coisa bacana. É uma exposição grande. E grande, né? Grande, enorme. É março aqui em São Paulo? Março, não tem a data certinha, mas... Março de 2014. A gente está procurando ficar mais aqui agora devido à exposição de março, né? Né? Então tem que ficar aqui para produzir. Para produzir, isso é bom. Mas assim, sempre acontece muita coisa, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Isso é o mais legal da nossa vida, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Essa Isso coisa mais legal. É o mais legal da vida, isso. Você descobrir, toda hora você está descobrindo o que vai acontecer daqui 2 segundos. Assim. Uma das coisas melhores que aconteceu foi a presença de vocês aqui. Até a gente não sabia que ia estar aqui, assim. Pô, a gente está aqui, né? Isso é legal. Que bom. Eu sabia uma semana atrás e, que legal que a gente já conheceu o Paulo, que legal pra caramba. Eu que agradeço a presença de vocês. Mas a gente acredita muito nisso, sabia? Essas coisas que vão se cruzando e que vai rolar. Não precisa se preocupar, que vai acontecer. Quem a gente estava falando do Angeli, a gente adora o trabalho dele, a gente é super fã dele. Não teve o prazer de conhecer ele pessoalmente, mas vai rolar também. Vamos. Pois é, nós vamos tudo na nossa vida é assim. Esse programa é isso. Essa que é a graça da história. Por isso que a gente vai encontrar o Guilherme. A gente vai ouvir agora o Guilherme tocar mais um pouco. Não, foi muito legal conhecer ele. Agradecendo a presença de vocês, demais. Foi legal. Maravilha, prazer é nosso. Adorou ter vindo aqui. Ótimo, obrigado pela presença. Sempre. Mais Guilherme Arantes com a gente. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar das verdades que eu sabia.
só sobraram restos. E eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Não estou bem certo se ainda vou sorrir sem um travo de amargura. Como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando,